Pois não, pessoal, vamos já começar a gravação aqui, né? Você já me conhece lá do módulo específico 2, né, da matéria de projetos elétricos industriais. E agora, né, a gente está iniciando aí o módulo específico 3, né? Então, só para não ficar fora de contexto, né, deixa eu compartilhar a, a tela aqui com vocês. Bom, pessoal, a gente está aqui na UC de Eficiência Energética, né? Na turma. Desculpa, pessoal, 753849, né? Então, assim, uns disclaimers aqui, né? Vocês viram que a aula do dia 25, né? Ela não teve em função da semana aqui da indústria, né? Até esse link aqui eu não tinha deixado ele visível, né? Para justamente para quando você chegasse, eu enviei a mensagem para vocês, né? Quando vocês chegassem, já fazer a inscrição. E aqui eu deixei o link dos 5 dias. Ok. Então, agora a gente está na segunda aula, né? Mas na verdade é meio que a primeira aula aí. Então, assim, a primeira vocês não vão perder, fiquem tranquilos. A primeira aula vocês, né, eu vou disponibilizar a gravação. Ainda não disponibilizei aqui, ó. Tô olhando aqui. Então, pessoal, e como essa UC ela é muito rápida, só são 2 dias, nós temos ao total de 3 atividades. Dessas 3 atividades aí, o que que eu vou fazer agora? Porque no primeiro momento, no primeiro dia, geralmente eu falo da teoria, e aí eu falo o que que é fator de potência, o que que é horário de ponta, fora de ponta. Então, o que que eu vou fazer, né? Até, se eu não me engano, foi o Gabriel, ele pediu ajuda aí, né? Que ele não estava conseguindo fazer a tarefa, né? Daí eu expliquei que, né, ia disponibilizar a aula nova. E hoje, né, nessa que seria a nossa segunda mais a última aula, o que que eu vou fazer? Eu vou ajudar vocês, vou pegar cada tarefa, porque existe, assim, um fator crucial. A tarefa 2, né, vamos lá. Quando vocês, lembrando, os vídeos vão estar aqui, ó, em vídeo aula, tá bom? No layout das turmas anteriores não tinha videoaula, só tinha biblioteca, né? Então, materiais, assim, vídeos complementares, eu vou buscar deixar na biblioteca. Agora vai estar no videoaula, né? Até eu pedi para a Mariana, deixa eu ver se é a Mariana, é isso. Ah, não, quem é dessa turma aqui, não é nem o Eduardo que está aqui, é a Letícia. Aí eu vou pedir para a Letícia disponibilizar o vídeo. Eu já gravei um aí pensando nessa. Eu vou até dar uma mudada nele, porque essa segunda, que seria a segunda aula nossa, mas já está sendo a primeira, eu vou ajudar vocês a fazer a tarefa, né? E justamente aqui, né? Então vocês já entenderam, vai estar aqui no vídeo aula. Vocês veem aqui, situação de aprendizagem, vocês vão ver aqui, ó, que existe três, né? 3 atividades aqui. Então, é, esse plano aqui, eu vou pular ele. Eu vou pular esse plano aqui. Já vou pegar a folha da atividade 1 para a gente começar a fazer aqui. Eu vou até salvar. Eu vou deixar salvo na pasta de vocês, que aí fica melhor. Só achar a pasta aqui de vocês. Ah, tá aqui. Então, para eu lembrar, né, que eu fiz a tarefa aqui.
Então, beleza. Vamos pegar aqui a nossa primeira tarefa aqui, ó. Quando vocês abrem a primeira tarefa, pessoal, vai estar desse jeito aqui, né? Vai falando, né? Essa é a primeira, viu? Ó? Vocês baixaram aqui, né? A folha de resposta da atividade 1, né? Então tá bom aqui, ó. Considerar que a indústria Moinhos Tambaris, né, com uma potência de transformação, ou seja, uma carga instalada. Aí lembrando lá de projetos elétricos industriais, né, não quer dizer necessariamente seja um transformador de 3.000 kVA, já está falando de potência ativa, potência aparente, potência reativa, né? Às vezes é uma subestação, sei lá, com 6 transformadores de 500. Lembra que eu falei lá em projetos elétricos industriais? Quando você quer um transformador diferente do padrão, que o padrão é o de 75, 112,5, temos o de 500, 112,5, 225, 150, 300 e 500. São 6 mais ou menos. Então, fora desse range, eu não encontro transformador, né, para comprar acima desse valor. Então eu tenho que encomendar. Mas o pessoal usualmente, o que que eles poderiam fazer aqui? Pegar 3 de 500, 6, quer dizer, né, 6 de 500 kV, que daria essa carga instalada. Daí, fazendo um estudo, o que que esses 6 transformadores que perfazem esses 3.000 kVA, o que que eles sustentam, né? Aí, né, dependendo, às vezes um é só para a área administrativa, às vezes ele não é tão crítico. Aí já um outro transformador, ele cuida da linha de produção, por exemplo, igual o exemplo que eu citei lá. Eu sempre gosto de citar esse da organização Jaime Câmara, né? Esse transformador é tão crítico porque ele emite o quê? Ele é um transmissor de energia, né? Uma das alimentações que tem lá, e ele não pode, né? Esse circuito não pode ser desligado de forma alguma, né? A concessionária de energia não pode deixar de emitir, né, os sinais, né? Então, eles usam técnicas, né, o no break, por exemplo, para evitar que os circuitos apaguem de uma vez. Junto com o no break, utilizam um grupo motor gerador, que aí caso, né, geralmente a autonomia é de 15 minutos. Caso esses 15 minutos, né, a energia não volte da concessionária, já entra o grupo gerador em ação, beleza? O fornecimento para esses transformadores é direto da média tensão, né? E a avaliação de sua carga, né, num período de 24 horas, foi adquirida através de um analisador de energia. Então, tem um aparelho que você coloca ele. Na verdade, o analisador de energia, ele é um watímetro. O que que o watímetro faz? Ele afere a tensão, aí ele difere as tensões em tensão ativa, tensão reativa e tensão, né, para a potência aparente aí. Então, é possível fazer a aferição da tensão e fazer também a aferição da corrente ao mesmo tempo. É isso que um watímetro faz, que um analisador de energia faz. Então, ele pega esses dados, carrega numa planilha, né, geralmente num Excel, e daí ele disponibiliza, né, para quem aplicou aquele aparelho, que aí você pode fazer uma análise, né? Ver quando você está gastando mais, quando você está gastando menos, né? Então, no decorrer aqui da explicação das 3 atividades, pessoal, eu vou fazer algumas pontuações sobre a teoria, né? E a outra aula gravada, que seria a primeira, eu vou deixar para falar teoria mesmo, teoria básica, e essa vai ser para ajudar vocês a fazer a tarefa aqui, né? Então, consumo fora de ponta, o que que é isso? É um valor, né? O período fora de ponta, demanda fora de ponta. A demanda é o contrato. Geralmente, é o contrato que o valor, né? Para esses períodos. Aí eu já deixei aqui
de propósito aberto esse livro aqui da Fundação Procobre. Eu já vou mostrar os gráficos aqui, ó. Você tem, né, a curva de um dia inteiro, né, 24 horas. Lembrando que o consumidor comum, aquele que paga o que ele está consumindo, né, ele não possui um contrato de demanda. Aí lembra que eu falei aquela história lá em projetos elétricos industriais? Quando eu tenho uma grande demanda por consumo, eu preciso o quê? De um transformador próprio. Ou seja, por isso que a energia está vindo direto do 13.8, porque ele tem um transformador próprio. E, na verdade, pode ser um de 3.000, mas eu duvido muito. Ou uma subestação abrigada, né? Com vários desses transformadores. O meu profissional aqui é que sejam 6, na verdade. 6 de 500 aqui. Mas pode ser, por exemplo, a Mabel aqui, a Pepsi Company, né? Ela tem uma das unidades dela que ficam os moinhos, né? Se eu não me engano, são dois transformadores de 1.000. Eles literalmente eles têm 1.000, ou seja, com certeza eles foram mais caros, é, é, né, na hora da compra, porque você não tem um transformador de 1.000 padrão para ser vendido. Então você tem que fazer o projeto e pedir, né, para, sei lá, para uma loja Eletrotransol da vida. Aí o pessoal, a equipe deles de projeto, né, vai o quê? Vai começar, né, eles já têm já os projetos ali pré-pronto, né? E, e já manda fazer a fabricação com autorização, né, do transformador, né, da compra. Ele já começa o quê? A produzir, né, fazer a montagem do transformador com a potência necessária que eles precisam para ele se acoplar, por exemplo, se a tensão de fornecimento da média tensão ela é 13.8, igual está falando aqui, então tem que ser um transformador que pega na bucha do primário 13.8. Vamos supor que tem uma empresa aqui, eles fazem insumo, brita, fica ali para Trindade, ali. Depois de Trindade, eles têm uma rede de 34,5 kV. Ou seja, se fosse para esse tipo de rede, o de 13.8 não ia funcionar. Então, eles iam ter que mudar o projeto. Eu quero, sei lá, vamos supor que fosse um transformador ou 3 de 1.000, né? 3 de 1.000 para uma rede 34,5 kV, entende? Então, esse foi projetado para 13.8. Então, no primário dele vai chegar a 13.8 e daí ele vai convergir, né, para fazer a mudança de tensão ou 220 volts, a tensão monofásica, ou então 127, beleza. Então, lembrando desse fato, né, que a demanda, você precisa de uma liberação de carga, ou seja, você tem transformadores próprios, por isso você vai lavrar um contrato de demanda. Lavrando esse contrato de demanda, você vai colocar um valor fixo, né, de potência que vai ser, né, um compromisso, né, que vai ser consumido durante o mês. Se você ultrapassar essa demanda contratada, vamos supor que a demanda aqui foi na casa de 6.000 aqui, né? Então, essa demanda contratada aqui, ó, por isso que eu tô falando aqui, ó, essa é a tarifa da demanda. Para cada quilowatt-hora, no período, né, fora de ponta, já que eu vou explicar aqui melhor, é R$ 4, né? No período na ponta, é R$ 10,25. Ah, uai, professor, por quê? Vamos supor, ó, vamos pegar já esse exemplo aqui. A demanda máxima é essa daqui, ó, a contratada. Vocês estão vendo que no período do dia, ou seja, eu tenho um faturamento aí. Vamos supor que essa empresa que ela funciona, sei lá, de segunda a sexta, então teria em média uns 20 dias. Durante os 20 dias de funcionamento, né, funcionando de segunda a sexta, no período comercial, por exemplo, né, eles têm uma demanda próxima aqui de 7.000 kVA, né? Então, independente, se eu não gastar nada aqui, eu vou pagar, sei lá, tô chutando aqui, viu? R$ 10.000 por mês. Essa que é a ideia de demanda, né,
da demanda. Esquece esse aqui, demanda média aqui, tá bom? Por enquanto. Deixa eu pegar um que só tem a demanda aqui. Ó, vamos pegar esse aqui que tem demanda contratada. Então, independente, né, eu vou pagar o valor dessa demanda que foi contratada aqui. Porém, né, lembra que eu falei lá em projetos industriais, né? Porque essa matéria de eficiência energética, ela casa muito com projetos elétricos industriais. Então, independente se eu não gastar nada, se eu gastar só num certo dia do mês aí, vamos supor que nos 20 dias certinho, eu só liguei a máquina, sei lá, das 7 da manhã até as 14 horas. Não interessa, eu vou pagar esse valor, beleza. Porém, se eu ultrapassar, vamos supor, em um período aqui, ultrapassar acima, nesse tempo aqui, eu vou pagar uma tarifa chamada tarifa de ultrapassagem. Professor, e aquela questão que o senhor falou lá em projetos elétricos industriais, da questão do fator de potência, né? A questão do fator de potência é porque o sistema elétrico, né, a construção dele, as máquinas elétricas, as rotativas, que são os geradores, e as máquinas elétricas que os clientes usam, os industriais principalmente, eles utilizam motores elétricos, né, máquina rotativa. Então, de um lado você tem gerador, do outro lado você tem motor. Você, nesse meio, você tem transformador, é uma máquina elétrica estática, que o pessoal chama, né? É um transdutor. Transforma energia no maior potencial, ela converte energia, faz uma indução eletromagnética, e essa indução eletromagnética, em conformidade com a relação lá de espiras, né, da bobina, ela diminui essa tensão. Então, essas máquinas, seja a máquina girante em modo gerador, seja ela girante em módulo motor, seja ela estática em módulo transformador, existe um calcanhar de Aquiles na sua construção, porque o princípio dela ele funciona por princípio eletromagnético. O princípio eletromagnético, por exemplo, no cabo, relembrando aí, né? No cabo de energia, um cabo energizado, principalmente com tensão e corrente contínua, se ele está energizado e se o circuito está fechado, está fluindo corrente elétrica. E ele tem um potencial, sei lá, uma rede aí de 230 kV, né, de tensão aí. Então, se ele está energizado, se ele tem esse potencial e existe algum cliente acoplado no sistema e ele está consumindo energia, né? Então, fora a tensão e a corrente, vai haver, vai emanar um campo eletromagnético. Graças a esse efeito, né, de você energizar com tensão alternada, né, ou seja, hora, né, por exemplo, se o circuito estiver ligado, hora a corrente está no sentido da transmissão para o cliente, hora ela está no sentido do cliente para a transmissão, esse campo eletromagnético ele fica pulsando. Ora ele é norte e sul aqui embaixo, ora ele é norte aqui em cima e sul ou embaixo, né? E sul aqui em cima. Ele fica mudando de polaridade. Esse efeito aqui, quando eu, por exemplo, em uma máquina elétrica, numa espira, né, lá das bobinas de uma das fases, né, seja ele em modo gelador, seja em modo motor, ele emite o efeito que é chamado de indução eletromagnética. Essa indução eletromagnética, ela é injetada no sistema. O que que é isso injetado? A própria máquina, o princípio de funcionamento dela, ela gera campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, quando ele envolve, né, ele imbui as ferragens, imbui a própria máquina, né, que ela precisa disso para funcionar, né? Um gerador, no motor, por exemplo, você tem vamos supor que você tem uma bobina lá. Existem alguns modelos de laboratório que o pessoal põe uma espira quadrada aqui, né? E daí, na hora que você imprime tensão alternada, né, hora, né, a corrente, ela vai no sentido horário e hora ela vai no sentido anti-horário. E aí, quando eu estou passando corrente, ele emana em volta um campo eletromagnético. E desse fio aqui, ó, vai ser formado, dependendo aí da orientação,
um vetor força. Ah, quer dizer que o material, o metal ali, ele vai se mover, isso mesmo. Ora ele se move num sentido, ora ele se move no outro sentido. Por isso que o motor elétrico, quando você aplica tensão, e quando você aplica tensão, o circuito está fechado, né? Ou seja, a máquina está funcionando, né? Sem a gente lembrar e considerar das questões aí da tensão, né? A corrente de rampa, né? Que aí a gente precisa de técnicas para fazer essa ligação de maneira efetiva, né? Que a corrente chega, sei lá, 8 vezes a nominal, né? Sem a gente considerar isso, vai haver a formação de um vetor força de um lado e do outro lado aqui, por exemplo, um para cima e um para baixo. E ele vai funcionar, essa bobina aí, ela fica, o estator, vamos supor, a máquina com estator estático e um rotor girante, né, que ele está livre aqui, vai haver a formação de um lado, do outro, lado oposto, e vai como se ele tivesse alguém, né, pedalando ali uma bicicleta, vamos dizer assim, um pé, uma força ali eletromagnética aqui que vai o quê? Ela vai ser oriunda da bobina e faz esse motor, né, a máquina girante girar. Do mesmo jeito, o gerador recebe energia mecânica e ele dentro lá de um campo eletromagnético forçado, né, que o pessoal cria, ele vai gerar o quê? Energia elétrica. Então, esse campo eletromagnético, ele vai ser injetado no sistema elétrico potência. Por isso a tensão, né, vamos supor, eu tenho aqui a tensão senoidal aqui, né? E aí essa energia eletromagnética aqui, ó, ela vai gerar picos, que o pessoal chama de spike aqui, ó. E esses picos são prejudiciais à máquina. Então eu tenho que usar uma estratégia, né, colocar um capacitor em paralelo no sistema, chamar de capacitor de potência. E esse capacitor de potência, ele vai filtrar a senoidal pura, porque se eu deixar essa onda distorcida aqui, você concorda que a tensão de pico vai ser muito maior aqui? O que que vai acontecer? A chave fusível desse sistema aqui, ó, ela vai atuar, porque ele vai perceber que existe uma corrente maior do que o que ele foi projetado, e aí o elo fusível queima, a chave fusível abre e a proteção atua, né? Então ele vai entender isso aqui como uma sobrecarga, melhor dizendo, uma sobretensão, né? Sobrecarga seria em cima de um funcionamento de um equipamento. Isso aqui é na própria geração. Então isso acontece na geração, isso acontece quando eu, né, da empresa aqui, igual essa aqui, Tambari, acoplo um motor. O princípio dele de funcionamento, ele injeta essa energia magnetizante. E essa energia magnetizante, o que que ela faz? Ela gera esses harmônicos. Geralmente são harmônicos de ordem ímpar e é a partir do terceiro harmônico, porque o primeiro harmônico, né, que é a ordem ímpar, ela é a senoide fundamental, ou seja, é a que o sistema elétrico precisa para funcionar. Então, o capacitor ele vem, retira todos esses picos de tensão e daí é interligado na Terra e ele faz essa limpeza. Ou seja, a correção do fator de potência é isso. Essa correção de fator de potência ela ocorre na geração, ocorre nas subestações. Como o gerador ele gera essa energia eletromagnetizante aqui, esses harmônicos, ele tem que fazer o quê? A limpeza. Por isso que eles chamam de a limpeza do sistema elétrico, né, desses harmônicos aqui, e deixa senoidal. Do mesmo jeito, eu dessa indústria tambari aqui, né, como cliente, eu utilizo máquinas aqui, e essas máquinas que eu utilizo para essa empresa, ela também vai gerar harmônicos, então eu preciso corrigir, ou seja, eu preciso projetar um capacitor de potência que ele vai o quê? Drenar essa energia magnetizante e deixar só o quê? Só a senoidal pura aqui. E a questão aqui do horário, temos aqui, ó, o horário de ponta, o fora de ponta. Deixa eu pegar um desenho melhor aqui pra gente.
Pegar ele bem, bem explícito aqui, ó. Como eu expliquei lá, é porque, lembra que eu falei, essa matéria está intimamente ligada a projetos elétricos industriais. Então, porque os clientes industriais, eles são os clientes que têm o quê? Contrato de demanda de energia. Então, esse horário fora de ponto, lembra que eu falei que o comportamento do residencial, ele é esporádico. Uma pessoa, né, numa casa, num apartamento, um kitnet, ela não consome a energia, não consome todos os pontos de força ao mesmo tempo. É esporádico, né? Tem ponto de força lá que a pessoa tem lá na casa e nunca usa. Já um consumidor, por exemplo, comercial, até um pequeno comércio, né? Ou seja, ele tem os caixas que estão ligados, ele tem as gôndolas que estão, né, dependendo aí do departamento lá, elas estão refrigeradas, tem câmara fria, tem iluminação, já que um supermercado, por exemplo, né, um atacadista aí, ele é uma área muito grande, então eu preciso de iluminação artificial, ou seja, as lâmpadas no horário de funcionamento todas vão estar ligadas. Por isso que faz esse contrato de demanda e esse compromisso de consumir, né, até o valor contratado aqui. Se ultrapassar o valor contratado, você vai pagar um valor a mais. Se eu não corrigir o fator de potência, adivinha, vou pagar um valor a mais aqui. E daí, o comportamento no período de ponta, na média, ele, por exemplo, o residencial, ele quase não consome, o comercial, né, ele tem um consumo médio, né, razoável, o industrial também, dependendo, tem empresas aí, por exemplo, a Ambev aí, dependendo aí da linha de produção, eles funcionam 24 horas por dia, porém, existe esse horário aqui, ó, do período aqui, ó, das 18 até as 21 horas aqui, essas 3 horas, elas são críticas, porque é o horário que já está escurecendo, ou seja, o sistema elétrico de potência, ele é muito, esse sistema, né, o CEP, ele é muito solicitado, ou seja, nesse horário aqui, em média, dependendo da cidade, já está começando a ficar de noite ou já está de noite, né? Então, a iluminação pública, ela é solicitada, os consumidores residenciais, a maioria esmagadora aí, né? Não digo todos, mas a maioria volta para sua residência, o pessoal vai tomar banho, ou seja, eles vão solicitar os circuitos. E a indústria, ela continua, como se diz, funcionando. Alguns estabelecimentos comerciais que fecham ali, né, às 6 horas, né, eles já, né, eles não estão funcionando, mas na média eles funcionam, sei lá, até umas 22 horas aí, dependendo, né? Então, esse horário de ponta aqui é um período crítico em que o sistema elétrico de potência ele é bastante solicitado. Por isso que você tem uma tarifa diferenciada para esse horário. Aqui, ó. Fora de ponta. R$ 4, R$ 4,12 por quilowatt-hora consumido. Já na ponta aqui, ó, nesse período crítico aqui, ó, R$ 10,25, né? Então, daí, ó, você pode, dentro do contrato de demanda, ó, demanda contratada na ponta, demanda, e mais outros conceitos que eu posso falar aqui. Então, basicamente é isso. Existe, né, um valor aqui do quilowatt-hora. Se eu não me engano, eu até mostrei lá em projetos elétricos industriais, né? A gente fez o cálculo, né? O cálculo da energia consumida. Geralmente, a energia, a unidade de medida dela aqui, né? Que as concessionárias, né? Cobra em quilowatt-hora. É cada pacote de 1.000 watts. E é por hora. Você fazer gráfica clássica, que muitos não na mecânica, por exemplo, ele com por segundo, e daí a conta de energia ficaria muito alta. Então, daí eu tenho a potência que foi consumida naquele período, né? Aí, se é quilowatt-hora, então a potência ela é a cada quilowatt, né, utilizado. Aí, se é quilowatt-hora,
indica que é uma multiplicação aqui, ó. Quanto mais horas eu utilizo essa potência ligada, eu vou ter um consumo em quilowatt-hora. E o tempo, obviamente, é monetizado em hora aqui. Beleza. Então, eu tenho algumas resoluções, resolução 414. Ixi, eu tenho 1 quilo aqui falando aqui de resoluções aqui que eu nem lembro agora na hora. Mas, assim, esse momento, né, igual eu expliquei, eu acho que já entrou alguém aí já. Deixa eu ver se já entrou alguém na live. Ah, o Gabriel aí, ó. Até, Gabriel, você tinha me feito a pergunta aí, né, sobre já, vocês vão ver aqui na gravação de hoje, né? Como não houve a aula, só refazendo aqui o disclaimer, como não houve a aula pro Gabriel, pro Matheus e pro Wanderson, como não houve a aula em função da semana, né, da indústria 5.0, eu até tinha deixado o link oculto, então não houve a primeira aula e a gente está tendo o quê? A segunda, essa hoje é a nossa primeira, né? Porém já está sendo a última aula, né? Então, e aí eu acredito que vai ser necessário, né? Eu vou pedir para a Stephanie fazer uma extensão, tá aqui como Eduardo, né? Mas quem está cuidando da turma de vocês, a monitora é a Stephanie. Eu vou pedir para dar uma extensão de prazo, né? Para vocês poderem, esse prazo que está aqui, eu vou estender eles, tá bom? Não se preocupe. E aí, essa aula aqui eu ainda vou postar, essa que deveria ter sido o dia 25. Daí eu vou deixar para falar a teoria mais nessa aula. E hoje eu estou ajudando vocês para a gente resolver os exercícios aqui, tá bom? Então, voltando aqui, pessoal, essa fórmula aqui, ó, né, que a empresa de pesquisa energética, as resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, ela, principalmente a 414, por exemplo, ela emite, né, pareceres do pessoal contratado lá, os servidores, né, da própria agência nacional, né? Então, eles pegam esses conceitos, eles criam, até tá tendo, não sei se vocês estão acompanhando aí, eu gosto de acompanhar, lá no canal do YouTube tem os leilões sobre as transmissoras, né? Os leilões dos lotes de transmissão, e daí tem leilão falando sobre a tarifa, quantos por cento que a tarifa vai aumentar, né? A porcentagem na demanda, né? Se vai, por exemplo, eles emitiram, que se eu não me engano, acho que até o meio do ano, já está próximo, né? Já tá bem. Não, acho que é mês 8 acho que é até agosto. A tarifa vai continuar, mas eles fazem esse informe todo mês. A bandeira vai continuar verde, ou seja, os reservatórios, né, eles estão relativamente cheios e não, né, o período de seca aí, né? Quando tem período de seca, aí o pessoal cobra a famigerada, né, bandeira ou amarela, quando está no nível, né, mais ou menos baixo, e a bandeira vermelha, né, que cobra um valor a mais dentro do valor lá dos quilowatt-horas e tal. E nesse, pelo menos, acho que, se eu não me engano, até agosto, não é bandeira verde, tá bom? Então, pessoal, o pessoal lá da Agência Nacional, a empresa de pesquisa energética, existe na verdade, não é um documento, são vários documentos, são chamados procedimentos de rede. Então, você tem nesse corpo, né, nesse corpo de documentos aí, desde os padrões dos tipos de estrutura até as modalidades tarifárias. Então, essa daqui, né, ó, por exemplo, aqui, ó, esse FERP aqui, ó, faturamento de consumo de energia reativo excedente por posto tarifário, né? Então, ó, por exemplo, DRHP aqui, ó, seria o valor da demanda aqui, ó. Não estou achando ele aqui. Então, você que faz parte aqui, ó, da Moinhos Tambari aqui, colocou o analisador de energia. Esse analisador de energia, ele vai fornecer dados.
Mas para você ver os dados desse analisador de energia e poder fazer os cálculos, você precisa deles, né? Por isso que, se eu não me engano, acho que foi o Gabriel. Ó, professor, eu entendi, eu olhei aqui, ó, eles dão esse exemplo aqui, ó. Isso daqui são os períodos aqui, ó, de cada hora das 24 horas aqui de consumo, beleza? Aí, ó, por exemplo, nesse período, ele pegou aqui, ó, no período das 7 até as 8 horas aqui, ó, a demanda deu 500 de consumo aqui, né? Deu de 524 quilowatts, né? De potência aqui de demanda. E a partir desses 530, dos 530 aqui, né, da onde que brotou esse valor, né? Eu lembro que, se eu não me engano, a pergunta do Gabriel ou foi de outra pessoa foi isso. Pessoal, de onde que tá tirando esses valores aqui, esses 530, que eu sei que pela fórmula aqui, né, o fator de potência, o desejável que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela pede, né? É o de 0,92. Beleza, ele já está aqui. O fator de potência lido pelo analisador de energia, como é que ele tirou lá? Ó, por exemplo, o lido pelo analisador de energia foi 0,93, né? Então, vocês estão vendo que a demanda aqui, ó, o contratado aqui, o que foi lido lá, ó, deu 530. Com esse, um fator de potência desejável, que é quase como se fosse uma porcentagem, eu não estou dizendo que é a porcentagem, mas é quase como se fosse a porcentagem que a Agência Nacional de Energia Elétrica recomenda, né? Porque tem que ser um valor próximo de 0,92 aí. Porque essa senoidal, né, essa que eu desenhei aqui, ó, quanto mais próximo de um esse fator de potência, menos distorcida ela vai estar e mais próxima da fundamental. Isso quer dizer o quê? Que o capacitor de potência, ou o banco de capacitor de potência que está acoplado aqui, ele está drenando ela praticamente toda aqui e está deixando a onda mais próxima da senoidal, da fundamental, que é necessária para o circuito funcionar sem as proteções, os relés, a chave fusível do sistema lá de distribuição, os relés lá na subestação de potência, né? Então aqui, ó, ele superou, ó, foi 0,93, ótimo. Deu até uma diminuída aqui, ó, na demanda aqui que foi lida. Agora, esse cálculo aqui é para ver o valor que vai ser pago naquele período. Ou seja, a cada 15 minutos, mais ou menos, o medidor de energia, ele faz uma contagem aí, né? Então, a cada quarto de hora que chama, né? É, isso. Cada quarto de hora, ele faz essa aferição aqui, né? Então, o que que o analisador de energia, né, para ele ter um retrospecto geral aí do mês, ele ficaria os 20 meses, né? Ou 20 meses, ó, os 20 dias, né? Supondo que essa empresa, ela funciona no período comercial de segunda a sexta, aí dá mais ou menos o consumo, né, ali seria dos circuitos, né, dentro da demanda dela, daria 20 dias no mês, né? Então, ele faz essa verificação e aqui o valor deu negativo. Quando o valor dá negativo, né, deu menos 18 centavos. Então, ó, aí até aqui está falando, ó, os valores negativos são considerados na soma final do faturamento, ou seja, essa hora aqui que ele fez o quê? A correção do fator de potência, e ela ficou até melhor do que o esperado, ele não vai pagar nada. Nada o quê? De tarifa de ultrapassagem. Ou seja, nada vai ser acrescido do valor que eu joguei aqui no começo da aula aqui, né? Não sei se todos vocês estavam no começo, do valor fictício que eu falei de 10 mil reais.
Vamos supor que a demanda contratada é 10 mil conto. Então, independente do que eu utilizar aqui, eu vou pagar esses 10 mil fixos. Ah, eu ultrapassei, utilizei demanda acima da contratada aqui por esse período aqui, ó. Então, eu vou pagar um a mais, né? Fora os 10 mil aqui, eu vou pagar um a mais por todo esse período. Isso eu estou falando de um dia, mas vamos supor que eu pego os 20 dias do que foi faturado lá, né? Então, ele pega todos os valores e somam a essa conta aqui, o fixo da demanda contratada. Ah, eu não corrigi o fator de potência. Ah, adivinha? Sei lá, aqui, ó, aqui foi entre a hora 7 e a hora 8 aqui, ó. Foi corrigido o fator de potência. Já aqui, ó, entre a meia-noite aqui, 1 hora aqui, ó, esse fator de potência não foi corrigido. Inclusive, ó, fator de potência baixíssimo, ou seja, essa senoidal aqui, ó, ela estaria extremamente deformada. Quanto mais próximo de zero, essa senoidal aqui, ó, se eu fosse enxergar no analisador de energia, ó, seria enxergar ela assim toda esquisita, né? Então, a demanda aqui, ó, por exemplo, desse período aqui, ó, foi 300, mas como não corrigiu o fator de potência adequadamente, ó o tanto que a potência aqui, ó, consumida subiu. Se você subtrair esse valor desse aqui, ó, pontualmente aqui, ó, então dá praticamente mais da metade, ó, 13 quilowatts a mais aqui, ó, do que foi consumido na realidade só porque a energia reativa estava no barramento. Que o problema é que a energia reativa que é a máquina elétrica girante, se é uma empresa, provavelmente é um motor em algum processo produtivo, ele liberou para o sistema elétrico de potência, né? Ou seja, ao tanto que ele consumiu a mais aqui, ó, do que se ele não tivesse corrigido o fator de potência, né? Ou ele tivesse, ó, por exemplo, 0,92 aqui daria 1, ó, e ficaria 300, por exemplo. E daí, ó, a tarifa aqui, ó, você pega o valor aqui que foi lido pelo analisador de energia, né? Multiplicado, ó, você pega o fator de potência, o fator de potência é, é, que a Agência Nacional de Energia recomenda, o que foi lido lá, menos 1, vezes a fatura, né? Aí tem que lembrar, esse período é o período de ponta, né? É o fora de ponta, então você multiplica pelo valor do de fora de ponta. Ah, e se for no horário de ponta, né? Entre as 18 e as 21. Então eu tenho que modificar aqui, ó, esse valor que está aqui, né? Por esse aqui, ó, horário de ponta deu. Ó, na ponta, o quilowatt-hora, ó, é 0,07. Olha, ó, não dá nem 8 centavos aqui, né? E, é- e, e aqui na ponta, ó. Isso aqui é na ponta, né? E esse aqui é o fora de ponta aqui, ó. Não dá nem 4 centavos aqui, ó. Por cada quilowatt-hora. Aí lembrando que tem a tarifa, né? A tarifa fora, né? Fora de ponta é R$ 4 e na ponta, né? Onde os circuitos são mais demandados, o valor é mais caro. A maioria das empresas, assim como eu falei lá em projetos elétricos industriais, quando chega nesse horário aqui, geralmente, às vezes, meia hora antes, né? Um tempo antes aqui, ó, de entrar no horário de ponta, o que que as empresas fazem? Por exemplo, a Jami Câmara faz. Ela entra lá né? Entra no no break, aí depois a chave de transferência, né? Pega, antes da chave de transferência entrar, o grupo motor gerador ele começa a funcionar, né? Faz a rampa, entra em paralelo, né? Ou seja,
lá do grupo gerador, né, um grupo gerador trifásico aí, ele vai gerar as três fases, e daí, né, o controlador de carga lá, ele vai verificar se a fase A que ele criou, ela está sincronizada com a fase A do sistema elétrico de potência. Ele vai fazendo isso. Ele verifica, está sincronizada a A do grupo motogerador com a A do sistema elétrico, e assim sucessivamente, né? A B de um com a B do outro, a C de um com a C do outro. O controlador ele verifica se elas estão, né? Ele utiliza um algoritmo lá, se não me engano, é o algoritmo Pushilowski. Então ele verifica isso. Ok, está sincronizado, aí ele pode fazer o paralelismo. Ele entra no sistema elétrico. Entrou no sistema elétrico, daí um tempo é a chave de transferência, ela fica o quê? Ela muda só para o grupo motor gerador. Só entendi. Então eu tenho que fazer esses cálculos aqui, mas eu preciso dos dados do analisador de energia. Por isso que você vai vir aqui, ó, e baixar. Deu uma travada aqui, pessoal. Sem a folha da segunda atividade, é impossível vocês fazerem, né, terminar essa tarefa aqui, ó. Estão vendo aqui na fórmula aqui, ó? A fórmula bruta é essa daqui, ó. A demanda aqui, ó. Então, vocês vão pegar a demanda lida aqui, ó, lida pelo analisador de energia. Então, esses dados da tarefa 2 aqui são os dados que foram colhidos pelo analisador de energia em cada hora das 24 horas totais do dia aqui. Ah, beleza. Aqui, ó, eu tenho, né, que saiu energia, né? O consumo de energia, já tem os dados aqui. Já temos os dados do fator de potência que foi praticado na hora aqui do consumo, nessa hora aqui, ó. Estão vendo, ó, que iniciou, ó, praticamente sem correção do fator de potência, ó. Fator de potência baixíssimo, né? Não recomendável. Então, ó, o que que vocês vão fazer, ó? Peguei. O que que ele fez aqui? Por que que esse exercício já está pronto aqui pelo o primeiro para você entender? Então, o valor que foi colhido pelo analisador de energia foi 300, né? O fator de potência colhido aqui foi 0,45 e deu essa quantidade aqui de quilowatt-hora. Ah, beleza. Vamos para 2 aí, então. Aí você vai fazer do mesmo jeito, né? Ah, vamos terminar essa parte aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar, gente. Agora, a gente vai ver a quantidade em reais aqui, ó, que foi consumida. Por exemplo, o que foi lido aqui, ó, para essa hora foi de 300 quilowatts, né? O fator de potência da concessionária local, né? O fator de potência que foi lido, né, colhido pelo analisador de energia e o consumo, né, o quilowatt-hora, né, do período, né? É o período que fora de ponta, né? Esse valor aqui. Então, deu o quê? R$ 14,80. Então, já fazendo uma ponte para o segundo exercício, né? O segundo exercício é praticamente esse primeiro aqui.
A diferença é que você vai o quê? Alimentar essa planilha aqui. Você pode alimentar ela simplesmente lançando os dados aqui, ou até você calculando aqui, fazendo as fórmulas aqui no Excel, né? Se você se sentir mais confortável. E no final aqui, ó, por exemplo, ó, já vamos colocar aqui, ó, deu 14,80 reais. Então, essa hora aqui, ó, só pelo fato dele não ter corrigido o fator de potência aqui, ó, fora o valor de demanda dele, ele tem mais R$ 14,80 para a conta. Ah, beleza, professor. Então vamos fazer o da primeira à segunda hora. E pessoal, se não der tempo aqui, não tem problema não. O segundo vídeo, que é o primeiro, né? Eu vou finalizar essa análise aqui e disponibilizar ele para vocês, tá bom? Só que esse de agora eu vou disponibilizar agora, que eu vou ver o que que aconteceu com o outro. Então vamos lá, demanda, deixa eu ver se... Então vamos lá, ó. Primeira, a segunda hora do dia aqui, ó. Então a demanda. O que que foi colhido aqui, ó? 380 quilowatts. O algoritmo fala que você tem que multiplicar, né, pelo fator de potência é, recomendado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Lembra que eu falei em aulas passadas e lá em projetos industriais, né? Teve uma época que era 0,86, se eu não me falha a memória. Beleza. Agora o fator de potência colhido na hora aqui, ó, deu 0,45. Deu praticamente o mesmo da primeira hora aqui, né? Então, 0,45. Pessoal, vamos lá. Quanto é que deu esse trem aqui? Vou pegar essa calculadora aqui, como ela, as que você mais utiliza aí, ó, é igual aquelas Cássio da vida aí, né? Então vamos lá. 380 vezes. Essa calculadora, se você colocar ponto 92, ela também calcula aqui. Aí eu tô usando, você pode usar essa divisão normal, que eu gosto de usar essa de fração parcial aqui, que é a divisão do mesmo jeito aqui, ó. Aí ponto 45. Deixa eu limpar aqui isso. Eu fiz errado, que foi mal, pessoal. 380 vezes ponto 92 dividido por ponto 45. Aí deu 778,76, desculpa, né? Se eu fizer a regra aqui de arredondamento, então deu aproximadamente 777. Quando esse algarismo significativo aqui, né, ele tiver... Ou você pode simplesmente vir aqui, ó, no mode aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, fix. Aí você coloca nenhuma casa depois da vírgula, zero. Olha, ó, deu 777, né? 777 o quê? Quilowatts. Então, né, o que foi colhido aqui, né? Vocês estão vendo, ó, não fez a correção do fator de potência, ao tanto de reativo que ele injetou na rede, né? Ele com, ó, a demanda aqui, né? Ou seja, o consumo, né?
quando fala dentro da demanda consumo aqui, o que ele consumiu nessa hora aqui foi 380. Só pelo fato dele não ter feito a correção do fator de potência, ou para quanto que foi, né, a, a quantidade aqui, né, de quilowatt ó, consumido aqui. E esse consumo aqui, ó, é muito mais aqui, ó. Se fosse daria 600, 8 vezes 2, 16, 760 e pouco. Então, quase que a metade desse consumo aqui foi energia que o pessoal chama de resistiva, ou seja, resistente, né? O pessoal lá da mecânica, né? Ou seja, realizou trabalho elétrico aquecendo os condutores, né? Parte dessa energia foi simplesmente efeito Joule, aquecer os condutores, os consumidores, ó, essa foi boa, né? Os condutores lá do circuito, né? E aí agora, ó, para a frequência, para o valor aqui, né? O que foi, o que foi lido aqui, né? Qual que foi lido aqui na segunda hora aqui, ó? 380 vezes 0,92 dividido por 0,90 ou 0,45, desculpa, vezes o período, né? É, fora de ponta, né? Então dá praticamente 4 centavos, é mais barato. Então vamos lá, aqui, ó, para essa conta aqui, ó. Está vendo? São várias multiplicações aqui, só um numerador aqui, ó. Você pode fazer essa conta assim, ó. Tudo que está em cima aqui, ó, é 380 vezes 0,92 vezes 0,4722. Só dois aqui, né? Tudo isso dividido por 0,45. Tudo está no numerador aqui, ó, multiplicando e só um no denominador aqui. Eu pus ser 44, né? Olha aí, 37 pila. Aí, ó, vocês vão ver no final do dia, né? Fora, é lógico que vocês vão colocar só o valor bruto, né? Da falta de correção de fator de potência ou da não, né? Ou da correção, né? Então deu 37 pila. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se eu fiz certo aqui. Eu acho que eu fiz a conta errada aqui, pessoal. Era para ter dado 18 aqui. Deixa eu pegar aqui a outra calculadora aqui. Aí deu 700, 750 e esse aqui tinha dado 777. Por isso que deu um pouco não, né? Deu bem a mais aqui, né? Deixa eu só fazer uma correção aqui, pessoal, com vocês. Aí vezes. Vou escrever tudo aqui, né? Que aí fica mais fácil.
Mas estranho, deu 36 aqui. Será que no gabarito eu errei aqui? Deixa eu só olhar aqui, pessoal. Ô, professor, boa noite a Sim, todos. ô, boa noite. Pelo que eu tinha entendido, tem um menos um aí, né? Você faz a divisão, né, do fator. Ah, olha, olha aí. Ei, agora é a hora que o professor fala. Fiz isso de propósito, para ver se você estava prestando atenção. Ah, nem professor, meteu essa, né? Às 8, ô louco, bicho. Às 8h08 da noite, né? Não, aí é para acabar o piqui de Goiás. Não, você tá certo mesmo. Esse lápis na memória. Ah, não, realmente aqui. Essa primeira tá certa aqui, viu, gente? É menos um, ó. Vai, professor, você não comeu hoje, não? Você tá com fome? Tá comendo os números aí? Então deixa eu fazer a correção aqui, né? Mas vocês estão ligados que eu fiz de propósito, né? Tá bom, professor, vou acreditar. Papai Noel vai chegar agorinha aqui para mim. Então 380, né? Fazendo a correção aqui, né? Estão vendo o que que um menos um, a diferença que faz aí? Geralmente eu escrevo o algoritmo aqui. Ih, professor, não acredito que o senhor meteu essa de fiz de propósito. Agora faz toda a diferença. Ah, agora sim, não, agora tá certo, ó. 18,74 reais. Então vocês vão alimentando. Vocês estão vendo que ao mesmo tempo vocês podem fazer tanto a primeira atividade aqui, né? Estão fazendo para cada hora aqui. Aí você pega, né? Aí faz esse mesmo cálculo aqui da demanda, né? Essa demanda, eu digo a potência aqui percebida pelo, a consumida, vamos dizer assim, né? Pelo sistema aqui, porque o parte dessa energia que foi consumida realmente foi usada para realizar o trabalho elétrico da máquina. A outra parte que foi consumida, né? Se não houver a correção do fator de potência, igual está acontecendo aqui, ó, já na sétima hora, ó, na oitava, nona hora, ó, todas estão com um fator de potência ok, né? Recomendado aí pela Agência Nacional de Energia Elétrica, beleza. Mas as outras aqui, ó, tem uma aqui que acho que é 0,33. Essa daqui é terrível aqui, ó. Isso daqui vai dar um valor alto. Então vocês vão fazendo esses cálculos, né, para me entregarem, que eu tô vendo aqui que passou do horário, gente. E aí eu vou Professor, gravar. Assim, pois não. a minha dúvida ainda não tinha sido sanada com Sim. relação à fórmula para cálculo de banco de capacitor Ah, sim. da segunda parte É o da terceiro segunda. exercício. Isso. É o Eu terceiro achei a fórmula, exercício. eu achei a fórmula bem confusa, não achei material sobre essa fórmula. Se eu não me engano, o aqui do Senai, ele, se eu não me falha a memória, ele é até bastante razoável. É porque é o seguinte, aquela fórmula, ela é montada mas, assim, antes de eu te responder a pergunta, vocês entenderam aqui, né? Aí vocês vão alimentando até aqui chegar no final, ó, que vai dar um valor máximo aqui, fora a demanda contratada. Então, aí vocês podem ou, né, automatizar aqui, colocar numa célula dessas aqui o valor do de ponta, né? Aí quando chegar no ponta lá, né? Das 18 até as 21 horas lá, aí você coloca, tendo cuidado para colocar o endereço certo aqui, né? Vocês podem automatizar ou então alimentar a planilha aqui com os valores. Vocês que escolhem aí. Beleza. Agora a dúvida do colega aí é o terceiro exercício. Eu vou fazer uma introdução rápida aqui. Aí o que que eu vou fazer? Como a gente já não tem mais tempo, eu tenho até que já entrar em outra turma.
Esse, né, o segundo, na verdade, é o primeiro exercício. Então, essa forma aqui, a forma reduzida, ao fazer a correção, daqui. A ideia, o que é a ideia básica? Você, por exemplo, aqui é a potência, né? O pessoal utiliza o ciclo trigonométrico, essa ideia. Potência ativa é a que realiza o trabalho. Assim como eu expliquei para elétricos industriais, né? Eles criaram a fórmula normal, né? Da potência elétrica é a potência em watt, né? Você pode em outras unidades e tal, mas o bar é em watt. Eu imaginar a potência mecânica lá do James lá, watt. É, né? E tem o outro que eu esqueci o nome. Então a gente tem a tensão, né? Que é a o ADD do sistema aplicado pela elétrica do sistema. Aí lembra que eu falei a história lá, né? Potência, a unidade de watt, de medida não é volt, é ampere. Eles perceberam, né, a partir do momento que eles começaram a estudar lá o I3, começaram a estudar essa teoria e a aplicar, né, formar o sistema elétrico potente. No início, ele é chamado circuito em corrente contínua, só que a eficiência baixa, pois, né, com o aparelho do Tesla e as pesquisas, né, perceberam o sistema, né, de tensão alternada mais eficiente. Porém, ele tem problema, né? Igual eu falei no início da aula aqui, né? O motor elétrico, ele funciona, né, pelos princípios do eletromagnetismo. Só que esse eletromagnetismo, ele induz, né, tensão, induz corrente em tudo que é metálico que tá. Inclusive, mesmo existe o fenômeno da autoindução, ou seja, esse fenômeno, ele possibilita o motor elétrico, né, ele funcional, a máquina girante, possibilita o transformador fazer a conversão, né, de energia do maior potencial para o menor, porém ele tem esse calcanhar de Aquiles que ele deforma a senoidal, né? Então, eles perceberam que existia, né, o aquecimento, o efeito Joule, e eles deram o nome, né, dessa potência que realiza trabalho resistivo, né, ou seja, tem o trabalho motor, que é o que a máquina realiza o trabalho, né, e a gente pega lá da termologia, né, e tem um trabalho resistente, se eu não me engano, que é o que a energia dissipada, né, na forma de calor, ou seja, ele além de estar desperdiçando essa energia, né, ou seja, no caso da elétrica e aquecendo os condutores elétricos, né, o que é danoso para um circuito elétrico de potência, ele também está injetando picos de tensão, né, que o pessoal chama de spike, e esse circuito, né, na melhor das hipóteses, as proteções elas vão atuar, né, fazendo com que o sistema fixe sem energia. A ideia é aqueles níveis lá de DEC e FEC que vocês viram lá na semana lá só quero chamar a semana da engenharia, semana da indústria 5.0, né? Vocês viram que esses níveis ele aumentam os níveis de lá de DEC e FEC. Então eles criaram, né, esse estudo, essa teoria e por conta da fórmula, né, a potência que realiza o trabalho, eu vou, né, chamar ela e os submúltiplos, né, o quilo, o megawatt, né, em watt. Como a fórmula é tensão vezes a corrente, né, então watt é igual volt vezes ampere. Então eu vou chamar a potência total do sistema, que é a potência que realiza trabalho, e a potência que não realiza trabalho, ou seja, a resistente, né, essa energia magnetizante
que além de aquecer os circuitos, ela pode queimar, né, os circuitos, né, os equipamentos dos clientes, ele chama ela de reativa, né? Então, para não ficar a mesma unidade de medida, eles falaram, ó, a ativa vai continuar, né, watt. Se for a potência total aparente, né, que é a que realiza trabalho e é a que é desperdiçada no sistema e ela é danosa, além de ser desperdiçada, ela é danosa, vamos chamar, né, de reativa. Só que, como é volt vezes ampere, é aparente, eu vou chamar, né, em vez de ser quilowatts, vou chamar de kilovolt ampere. Aí já não sobrou mais nada, né? Não, vai ser volt ampere mais um R, que é para a gente saber que é reativo. Beleza. Então, eles utilizam, né, os fundamentos lá da trigonometria, o triângulo retângulo, né? Eles chamam de triângulo da potência. Então, o objetivo é fazer o quê? Se eu for olhar, por exemplo, aqui, ó, só para dar uma luz, se eu vier aqui, ó, é arco, segunda função, opa, porque esse software aqui dessa calculadora tá difícil. Deixa eu ver aqui, ah, não, arco cosseno, ó. Ah. Por exemplo, 0,92, não é arco tangente mesmo. Ah, né, tangente, tá certo. Porque tangente é o cateto oposto ao ângulo, né? Aqui, ó, cosseno de φ, né? Oposto pelo cateto adjacente, né? O lado oposto pelo lado adjacente aqui. Não tá certo. Então, vai ser arco, tangente, ó, de ponto. Deixa eu ver se a calculadora tá setada aqui. Deixa eu ver, grau. É isso mesmo. 92. Já não tá setada. Ah, é porque eu deixei no fixo aqui. Deixa eu voltar aqui. Normal. Três. Normal um. Ah, não, agora tá certo. Então, pessoal, a ideia é eu fazer a redução de ângulo aqui, ó. Por exemplo, com um fator de potência muito baixo, próximo de zero, vocês concordam que o lado oposto aqui, ó, deixa eu ver, é cosseno, é cateto oposto pelo cateto adjacente. Ah, tá certo aqui. Não, pela hipotenusa, desculpa aqui. Ah, mas vocês concordam que, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui zero, o menor lá era o 0,33, né? Ó, 0,33 aqui, ó. O menor fator de potência aqui. Vocês concordam que se eu pegar aqui o menor fator de potência, a dor aqui, 0,33 aqui, ó. Aí eu peguei arco, cosseno, porque é o quê? Vocês concordam que se eu desenhar aqui uma circunferência aqui, ó, faz de conta que isso aqui é o raio, viu? Nem tá parecendo quase o diâmetro, né? O arco cosseno aqui, ó, de ponto 33, olha, ó, vai dar um ângulo
O cosseno é o fator de potência, né? O cálculo do fator de potência, que é o cateto oposto, né? A potência reativa, pelo pela hipotenusa, né? Que é a potência aparente. É essa relação, que é o fator de potência aqui. Então, se eu pegar o valor aqui do comprimento do arco aqui, ó, do lado aqui, e pegar o 0,33 aqui, ó, vai dar um ângulo de 70, né? Aqui, ó, arco cosseno de 0,33. Lembra que a calculadora de vocês tem que estar nesse DEG aqui, que é de grau. Vai dar um ângulo aproximadamente, ó, de 70 graus. 73,73. Aí nem precisa colocar aquele negócio de minuto, segundo, porque aí é um sistema sexadecimal, ele não é decimal. Então, só para vocês terem a ideia aqui, ó, se apertar aqui, ó, deu 70 graus, 43 minutos e 52,41 segundos aqui. Mas esse não é o escopo aqui da aula, né? Então, deu aproximadamente esse ângulo aqui. Então, a ideia da correção de fator de potência é você pegar... É lógico que num banco de capacitor, tem um banco de capacitor que eles falam que ele é online. O que que ele faz? Ele faz a correção de fator de potência proporcional aos fatores de potência que estão aparecendo os reativos na rede. Então, ou ele joga, por exemplo, mais capacitores, ou ele retira mais capacitores, sempre para fazer a correção do fator de potência ideal, que no caso, né, o ideal é 0,92 ou até maior que ele, mas pelo menos de 0,92. Então ele fica ali, o banco de capacitor, né, fica ali em tempo real analisando. Aí como a gente está fazendo os cálculos nas mãos aqui, né, a gente pega o que? O fator de potência que deu o mais baixo aqui, né, o mais próximo de zero, que é o 0,33, e acha o ângulo dele aqui. Para a gente corrigir, a gente utiliza esse algoritmo aqui, a gente achando o ângulo aqui, né? Então, o fator de potência, e qual seria para o fator de potência que a ANEEL recomenda, que é 0,92, qual seria o ângulo? Vocês vão perceber que o ângulo vai ser bem pequeno, porque quanto mais próximo, vocês concordam comigo, que quanto mais próximo aqui, ó, a hipotenusa ela chegar próximo aqui do cateto oposto, considerando que o cosseno ele está aqui desse lado do triângulo retângulo aqui, ó, quanto mais próximo ela chegar aqui, a potência aparente ela vai ficar igual à potência ativa. Ou seja, em tese, né, assim, geometricamente é isso. Agora, matematicamente é o quê? Quer dizer que só está tendo trabalho mecânico, ou seja, a máquina só está convertendo energia, né, em trabalho e ela não está o quê? Desperdiçando energia, muito menos, né, injetando energia magnetizante, né, harmônicos de ordem ímpar, principalmente o de ordem 3, nos barramentos, e aquecendo os barramentos, consequentemente, a senoidal ela vai deixar de ser distorcida para ser uma senoidal pura, né? Ou seja, o ideal para o sistema elétrico de potência. Então, se a gente jogar aqui, ó, arco, cosseno, né? O ideal é 0,92 aqui, vocês vão ver que vai dar um ângulo, né, muito pequeno, ou seja, o mais próximo aqui da potência ativa, que é o objetivo dessa técnica, né, dessa fórmula aqui, né, é você o quê? É você diminuir o triângulo retângulo para ele tornar-se esse segmento de reta aqui, ou seja, isso é a interpretação geométrica, a interpretação matemática e física, é que a potência ativa, toda ela vai realizar trabalho e ela vai cada vez mais, né, cada vez menos perder energia. Então, se a gente vier aqui, ó, aproveitar aqui o arco, segunda função, né, arco, cosseno, lembrando que é cosseno por quê? Porque o cosseno é o fator de potência aqui, né? É a relação entre o lado oposto aqui, que é a potência reativa, com a hipotenusa, que é a potência aparente aqui, né?
Então, o arco cosseno de ponto 92 vai dar um ângulo, ó, 23 graus,07, né? Ó, 23 graus, 4 minutos e 26 segundos. Se fosse, a gente estivesse fazendo um cálculo aí, usando trigonometria aí. Mas tá bom, isso, só deixar aqui, ó, 23 aproximadamente, ó. 23,07 graus, né? Ah, então quer dizer, professor, que esse negócio aí que vai diminuir, né? O objetivo é esse, ó. É ele ficar tão pequeno aqui, ou seja, ele sai dos 70 graus, ó, já tinha desenhado aqui, né? Sai dos 70,73 graus e ir, né, para o recomendado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que são os 23,07 graus aqui. É uma das perguntas que estão aqui. Se eu não me engano, acho que é que é a 4 aqui, ó. Ó, tá até aqui, ó. Daí a chave aqui é você achar a potência reativa mais crítica aqui, ou seja, a menor aqui, ó. Essa aqui é de 0,33. Isso mesmo, é isso mesmo. E daí, ó, quando você for fazer a correção do fator de potência, né? Qual a potência que vocês acharam, né, pro de 0,33 aqui, ó? É uma potência o quê? Deixa eu ver onde é que tá aqui. Por exemplo, ó, aqui, vamos supor, vocês vão pôr para fator de potência 0,33. É esse daqui, ó. Então, a potência é o quê? 150 quilowatts. Vezes raiz, né? Não, vezes tangente, né? Tangente do ângulo maior menos o ângulo menor, né? E esse daqui seria pro... Qual que é o maior aqui, mais próximo? Esse aqui é o menor, ó. Esse aqui é o menor, ó. Menor fator de potência registrado. 3. É. E o maior mais próximo, né? Isso mesmo, igual você falou, 0,83. Vocês vão fazer, né, esse cálculo aí e eu sei que tem mais aqui, gente, é porque eu preciso entrar em outra live aqui. Eu vou finalizar aqui essa aula de hoje por aqui. Professor, poderia Sim. fazer um vídeo específico para Sim, sim. essa questão 5, que eu acho que não ficou bem muito claro esse ângulo maior, esse ângulo menor, eu acho que valeria a Não, pena. é porque assim, eu fiz rápido aqui, porque eu tenho outra web aula para ministrar agora. Ok. Mas assim, essa web aula que aqui ficou faltando lá da semana da indústria, eu vou postar ela ainda, tá bom? Aí eu já vou parar aqui a gravação, já deixar carregando para deixar disponível para vocês, né? Já vou mandar para Stephanie. E aí essa segunda aula, né? A primeira seria a nossa segunda aí, tá bom? Aí eu vou detalhar, vou terminar de detalhar o segundo exercício, né? E esse daqui, ó. Esse que é o terceiro aqui. Beleza? Ainda falta a gente discutir essa segunda parte aqui. Por isso que essa aqui foi corrida. Aí eu detalho melhor, tá bom? É isso. Parar aqui a gravação, pessoal. Que aí Professor, até que dia você acha que posta essa segunda aula? Mas essa segunda aula, acredito que até amanhã ela já tá já. Mas assim, igual eu falei no início aqui da aula, eu vou, obviamente, né, por conta dessa demora, né, não é culpa de vocês.
já vou deixar a extensão de prazo para vocês entregarem. Aí eu já vou deixar a segunda aula lá postada, tá bom? Beleza.